Resultados da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro estão beneficiando o time do Sport. O técnico Gilmar Dalpozo pede paz na ilha e eu acho que a torcida deve dar um voto de confiança para esse jogo contra o Londrina na sexta-feira. Aliás, o Gilmar, a gente falou tanto aqui, né? Marcelo Aju não pode ser reserva desse time. E ó, vem falando desde a época de Roger, passou pelo Márcio Goiano, chegou você, Marcelo Aju é titular. Eu acho que o Sport começa a encontrar essa dupla de zaga, Marcelo Aju e Kaique Almeida. O time performando com meia, que é o Diego Hernandes, e o cara decidindo, que é o Barleta. Aliás, né, se fala sobre esse golaço do Barleta, que repercutiu muito nesse domingo. Enfim, a gente vai fazer um react aqui da entrevista também do técnico Gilmar Dalpozo após a vitória do Sport, depois de 9 rodadas, 70 dias sem vencer. O Leão venceu, sim senhor, e conseguiu, né, dar uma subida. E aliás, como eu falei, vou falar aqui da classificação, porque os resultados beneficiaram o time do Leão, hein? Seja sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Deixa eu pedir um favor, se você puder, se inscreve aqui. A gente está a caminho de 230 mil amigas e amigos. Aí você comenta aqui, diz qual cidade, qual estado, qual país que você está. Às vezes está fora do Brasil, então dá essa moral. E fala desse time do Sport, se você acredita que agora vai, que o Leão realmente vai conseguir brigar pelo acesso, brigar pela classificação para a próxima fase e o acesso. O Sport está a 1 ponto do G6, tá, galera? Então, é importante dizer, o Novo Horizontino perdeu, galera, em casa, para a equipe do Juventude, né? Então, simbora, que a gente vai trazer notícias boas para a torcida rubro-negra. Muito bem, o único resultado que não está ajudando o time do Sport foi esse empate do Náutico com o Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense tinha 31 pontos, é 32, e aí tem um número de vitórias maior que o Sport. O Atlético Goianiense tem 8 vitórias, o Sport só tem 7, mas ambos com 32 pontos, tá? E aí, importante dizer que o Atlético venceu o Criciúma por 2-0, segurou o Criciúma com 40 pontos. O Juventude venceu o Novo Horizontino fora de casa, lá no Jorge Mael de Biase, por 1-0, e foi para a vice-liderança com 38 pontos. O Operário acabou perdendo, né, o jogo para a equipe do São Bernardo. São Bernardo ganhou, mas está atrás do Sport, segurou o Operário também. E assim, agora, né, dar uma secada no CRB e no Goiás, que só jogam, no caso do Goiás, joga em casa contra o Londrina e o CRB joga contra o Avaí fora de casa, tá? E nesse momento que a gente está fazendo o conteúdo, né, a gente está analisando esses resultados que estão, sim, beneficiando o time do Sport Clube do Recife. A propósito, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu mostrei, claro, né, os lances e os gols do jogo, mas sempre é bom a gente ver coisa bonita na tela, né? Então, o jogo da equipe do Sport com o Vila Nova, cara, marcou realmente, né, a quebra de sequência do Sport também, e aí vem essa jogada, que é o golaço, que a gente precisa ver muitas vezes. Ele sai levando antes do campo o Barleta e faz isso aí, cara. Brincadeira, né, cara? Imagens da ESPN, tá, galera? Faz isso aí o Barleta. Cara, é categoria, né? O cara sai, ó, a torcida do Sport lá no Oba, né? E aí, ó, ele vem levando do próprio campo, sai carregando, a defesa vai recuando e aí ele bate, meu amigo, onde a coruja dorme, onde não dava para pegar, né, goleirão? Olha, tenta tirar com os olhos, não dá, né? Aí o gol do Sport, do Barleta, novamente por outro ângulo, é um dos gols mais bonitos dessa Série B, tá, galera? E por outro ângulo, pensava que estava onde a coruja dorme, mas não foi não, foi mais no meio ali, tá? Enfim, mas ó, aí, agora esse lance aí vai vir melhor, né? Caramba. Aí o gol do Barleta, esse gol, ó, cara, rapaz, é muita imagem desse gol do Barleta aí, né? Barleta que o Sport acabou renovando o contrato com ele, né? Mas
presenteou o Barleta, a torcida do Sport, e obviamente o próprio Barleta com esse gol, né, no momento em que ele consegue renovar, consegue prorrogar o contrato dele. E é importante dizer porque estava todo mundo querendo o Barleta, então agora, se alguém quiser tirar, vai ter que pagar um pouco mais para o Sport e também para o Barleta. Mas ele continua sendo, para mim, o melhor jogador do time e um dos destaques dessa Série B, um dos jogadores que está entregando mais nessa Série B em termos de performar bem, tanto no ataque como na defesa. Outro cara que está jogando aí, Diego Hernandes, que chegou, botou a camisa e está jogando muito também, o Diego Hernandes, quer dizer, um jogador que eu acho que vai dar frutos bons a esse time do Sport, tá? E aí, essa jogada bem trabalhada. O Zé Gabriel, pelo amor de Deus, hein? Mas como eu falei para vocês, o encaixe dessa zaga do Sport com Marcelo Aju e o Kaique Almeida faz um pouco da diferença desse time do Sport que está performando bem demais, tá? Agora, a contar a partir desse momento, né? Desse jogo diante da equipe do Vila Nova. A equipe foi bem, cara. Sinceramente, você tem que elogiar quando tem que elogiar sempre quando você vê algo positivo. E a gente viu nesse jogo. Eu sou um dos críticos do técnico Gilmar Dalpozo. Respeito muito, claro, como obviamente profissional, mas sempre falo que a prateleira dele é um pouco embaixo, mas que a tendência é que ele vai evoluindo, vai crescendo, isso é óbvio, na vida todo mundo é assim, e tomara que isso aconteça, né? Que ele possa evoluir, que ele possa crescer com o time do Sport, que ele possa fazer esse time jogar, performar, entregar muito dentro de campo e dê ao seu torcedor, essa alegria, ao torcedor do Sport, essa alegria. Falar em Gilmar Dalpozo, ele acabou dando entrevista, vamos ver um pouquinho da entrevista dele aqui, fazer um react da entrevista do Gilmar Dalpozo após a partida, tá? Ele falou sobre o jogo, então... Primeiro, a felicidade de conquistar uma vitória importantíssima, confronto direto com o adversário que ainda não tinha perdido em casa. Então, a primeira derrota do Vila Nova, mas por méritos nossos mesmo, a gente soube neutralizar. A nossa estratégia ela foi muito boa. Desde o jogo do Cuiabá, a gente aproveitou para trabalhar bem essa estratégia, principalmente na parte defensiva da nossa equipe, controlando o jogo por dentro de campo, fechando bem os espaços por dentro. E hoje deu certo também o lado de campo, que é onde os adversários estavam identificando esse espaço, com cruzamentos, e dos 8 gols que nós tomamos, 5 foi de bola aérea e de cabeça. Então a gente consertou com esse tempo de trabalho. Fizemos o gol logo no início, que desestabilizou o adversário. O primeiro tempo foi muito bom. Nós puxamos ali uns 3 a 4 contra-ataques, que se a gente tivesse um pouquinho mais de frieza no último passe e tomar uma escolha melhor, de deixar o companheiro na cara do gol, fatalmente a gente teria feito o segundo e o terceiro gol, que daria um pouquinho mais de tranquilidade no segundo tempo. Fizemos algumas mexidas no segundo tempo, consertamos alguns espaços que a gente estava dando para o adversário. Foi um jogo equilibrado no segundo tempo, porém a gente não conseguiu transitar pela qualidade do adversário, porque é muito difícil aqui. Qualquer equipe que vem aqui, a gente não consegue neutralizar tudo. Então, foi uma vitória da organização, foi uma vitória da resiliência, do trabalho, e eu queria dedicar essa vitória para a torcida do Sport, e especialmente para a diretoria que sustentou o trabalho, um pedido dos atletas também, da continuidade, porque os atletas tiveram convicção que o trabalho está sendo bem realizado e que a gente está consolidando esse trabalho, e a partir desse momento a gente vai colher os frutos. Então, agradecer imensamente a diretoria, que acreditou muito no meu trabalho, no nosso trabalho, do departamento de futebol, do Ítalo, do Emerson, de todos, e principalmente dos atletas que fizeram esse movimento, um movimento que eles entendiam que era importante, essa continuidade, e a gente conquistou essa vitória. Então eu queria dedicar a todos, inclusive ao staff também, que o mês passado foi um mês muito difícil para o torcedor de esporte, mas com certeza foi para nós também.
Mas dentro dessa oscilação, a gente sai mais fortalecido para a sequência da competição. Professor, falando na sequência da competição, o próximo jogo na Ilha do Retiro, justamente com o apoio da torcida do Sport, queria já saber a sua expectativa para esse próximo compromisso na competição. Agora o próximo desafio é mudar o cenário em casa, conquistar ou retomar o caminho das vitórias. Então nós temos esses dias para se preparar bem, e o mais importante, é até um pedido que eu faço para o nosso torcedor, é que continue nos apoiando. Eu sei que a gente ainda está devendo em casa, mas essa conexão nós temos que ter com a torcida. Então talvez eu tenha sido o profissional mais visado para o torcedor nesse último mês, e eu assumo essa responsabilidade, e eu sei a dor do torcedor, o quanto é difícil. Um mês passado a gente não ter vencido nenhum jogo em casa, mas também quero estender uma bandeira da paz nesse momento, e eu sei o quanto é importante a torcida do Sport para a gente alavancar uma sequência de vitórias, especialmente nesse próximo jogo. Então a nossa performance e os resultados fora de casa está satisfatório. Nós temos que mudar esse cenário em casa, mas com essa conexão, e eu sei que o torcedor do Sport nesse momento vai nos ajudar, o apoio do torcedor é importantíssimo para impulsionar a nossa equipe, a todos nós, a conquistar a segunda vitória, claro, com estratégia, com trabalho, e reconhecer também que tem um adversário, mas com essa força que nós temos na ilha, com certeza a gente vai conquistar essa vitória tão esperada do nosso torcedor e nossa também, para a gente ter uma boa sequência e conquistar os nossos objetivos dentro da competição. Muito bem, tá aí o técnico Gilmar Dalpozo, né? Ele que falou aí, imagens da TV Esporte, tá, galera? E dizer o seguinte, que ele pediu a paz aí, eu acho que o torcedor deve realmente atender ao técnico Gilmar Dalpozo, a gente da imprensa também. Acho que agora é esperar que o Sport possa performar nesse jogo contra o Londrina em casa na próxima sexta-feira, tá, galera? 22ª rodada, sexta, 8h30 da noite, Ilha do Retiro, Sport e Londrina. Lembrando, o Sport é o 8º colocado, 32 pontos, 21 jogos, 7 vitórias, 11 empates e 3 derrotas, marcou 26 gols, sofreu 19 e tem um saldo 7. Então, tá aí. Ó, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve, dá moral pra gente. Obrigado, fica na paz de Deus. Grande abraço pra todo mundo. Tchau, pessoal. Valeu!